Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje para falar novamente sobre ciência, tecnologia e inovação. Foi criado aqui em Bauru o Conselho Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação, e hoje nós estamos recebendo o professor Marcelo Carbone Carneiro, que é da FAAC, a Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação da Unesp. Ele, além de ser o diretor da FAAC, também é membro do Conselho. Professor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante, nos dias atuais, que é a ciência, a tecnologia e a inovação e, no caso específico do nosso município, a aprovação de uma lei municipal e a formação de um conselho fundamental aí para promover políticas públicas e acompanhar a questão da ciência, tecnologia e inovação no município de Bauru. Dentro disso que o senhor falou, esse acompanhamento, qual que é a importância, então, desse conselho para a comunidade acadêmica e também refletindo para a população da cidade? Me permita fazer primeiro um preâmbulo, que é a questão da ciência e da tecnologia. Acho que vamos estabelecer um acordo aqui, sem discutir isso, de que a ciência e a tecnologia são importantes e fundamentais para o desenvolvimento econômico. Acho que isso é um ponto de partida fundamental. A população entender, e todos em Bauru entendam, que sem ciência, sem tecnologia, sem educação, não há desenvolvimento da cidade nem do país. Então, acho que esse é um pressuposto fundamental que norteou o trabalho desde o começo, para a constituição da lei e também para a constituição desse conselho. Então, partindo desse pressuposto que ciência, tecnologia e inovação são fundamentais, o que se criou foi um conselho a partir de uma lei, que esse conselho ele não tem um poder deliberativo, ele acompanha, propõe, mas ele é auxiliar, ele ajuda o poder executivo e eu diria até o legislativo, também, embora não esteja explícito dessa forma, na medida em que ele vai propor também, por ser consultivo, e também acompanhar as políticas públicas, ele pode propor também que se coloque como fundamental para o município, dentre outras questões, a questão do investimento em ciência, tecnologia e inovação, Então, por exemplo, na peça orçamentária para o ano que vem, acho que é fundamental que figure, a importância estratégica da ciência, tecnologia e inovação, tendo em vista que todos os lugares que investiram em ciência, tecnologia e inovação no município, esse investimento retorna para o próprio município na forma de mais emprego, mais renda e de qualidade de vida da população. Então, não é um gasto com ciência, tecnologia e inovação, mas é um investimento que promove o desenvolvimento da cidade e entender o desenvolvimento como desenvolvimento humano, as pessoas viverem melhor dentro da cidade. Porque tudo isso que o senhor falou, emprego, a renda, é o começo do ciclo para uma cidade funcionar, Sem dúvida. Se não houver um investimento de indústrias, infelizmente a cidade começa a ir mal. Sem dúvida. Na verdade, você tem quando você fala em ciência, tecnologia e inovação, você tem um tripé fundamental aí, Você tem as empresas, Então, como você diz muito bem, a questão das empresas é fundamental, para gerar renda, Você tem o poder público fundamental, estabelecendo projetos, metas, investimento para que isso se consolide, mais empresas na cidade. E você tem um papel decisivo das universidades, do conhecimento, que também possibilita que essas empresas não só venham e se fixem, mas que possam ser formadas empresas aqui em Bauru, a partir de boas ideias, a partir de propostas, de formação de empresas que certamente ocorrerão, já tem em Bauru, mas ocorrerão muito o maior número do que ocorreram até hoje. Até essa é uma questão, Como é que, eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho mais, como vai ser a participação da universidade? Qual a sua visão como representante universitário dentro do conselho? Como é que as universidades, não só a Unesp, mas as universidades como um todo, poderão contribuir para esse momento, para esse conselho e para as ações práticas que vão ser tomadas no município? Olha, eu diria para você que essa lei, e a formação desse conselho já foi um trabalho feito pelas universidades também, claro, sempre junto com o poder público e tentando organizar também os empresários nesse debate, Como eu disse, não dá para pensar uma parte sem estabelecer uma rede colaborativa, entre empresários, o conhecimento, produzido pela universidade e o poder público. Então, já te diria que os resultados já estão colocados, como a própria lei
né? Ela nasceu desse debate, né? Dentro da universidade também, não foi a universidade somente que fez isso, né? Acho que ninguém pode fazer nada nesse sentido de ciência, tecnologia e inovação sem esse trabalho colaborativo, né? Mas focando mais na universidade, sem desconsiderar os outros setores importantes, a universidade tem um papel decisivo, né? A Bauru se notabiliza, e nós fizemos um estudo sobre isso, como uma cidade universitária. Como você bem disse, não é só a Unesp, né? Temos uma rede de universidades aqui, 2 grandes universidades públicas e somada a elas a FATEC, né? Então tem a USP, tem a Unesp, tem a FATEC, tem a ETEC, mas tem também toda uma rede de escolas privadas importantes aí que marcaram a história do município. E a produção, você veja bem, eu vou te dar um exemplo, mas ele é muito pontual, mas é só um exemplo, né? Nós temos cursos que eles já se notabilizam por serem muito criativos, né? De propor questões que são muito inovadoras. Dou exemplo, mas só a título de exemplo, sem desconsiderar os outros cursos, eu dou exemplo na minha faculdade do curso de design, né? É um curso que tem já no seu DNA essa questão da inovação como uma característica. Então, são projetos inovadores, são projetos bastante significativos de impacto social, mas nem sempre tem a devida acolhida para fixar essas boas ideias no município. Então, a formação desse conselho e outras tantas ações, a formação de um centro de inovação tecnológica, está previsto também nessa lei a formação de parque tecnológico no futuro. Tudo isso vem a segurar, a sedimentar esse conhecimento que já é produzido aqui, mas não necessariamente fica aqui em Bauru. Os alunos geralmente são de fora também. São de fora, e eles vão embora, porque não vão ter um espaço para o desenvolvimento daquelas ideias que foram geradas ali, que foram construídas aqui no município, né? E a gente vive um momento, professor, o senhor é testemunha viva disso, de que os governos, tanto federal quanto estadual, estão cortando investimentos, cortando bolsas, cortando realmente os investimentos que são aplicados nas universidades. É um momento difícil, né? Como é que é lidar? O conselho pode ajudar a universidade nesse momento e vice-versa, né? Já que não está tendo investimento federal, estadual, da própria universidade, os municípios podem fazer parcerias? Então, é por isso que eu comecei esse diálogo dizendo, vamos partir de um pressuposto que a ciência, a tecnologia, a inovação, a educação são fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Então, isso é um pressuposto que eu posso debater aqui abertamente com você e defender. Então, fazer algum discurso a favor da educação, é fácil fazer esse discurso. Quem faz o discurso contra isso, de fato, desconsidera a questão do desenvolvimento do Estado e do país, né? Então, claro que existe uma crise econômica aí, né? Já há alguns anos, né? E, em especial, os cortes são federais, o que impactou na universidade mais no corte de bolsas em alguns programas de pós-graduação, né? Não há um corte propriamente nas estaduais, né? Então, nem a Unesp nem a USP sofreram cortes, né, desse governo atual, isso é verdade. Claro que, como vocês bem sabem, nós recebemos um repasse de um percentual do ICMS, como a economia está em crise, né? Esse repasse é menor e aí o que dificulta também o investimento em várias áreas, dentre elas ciência, tecnologia e inovação. Qual que é a sua avaliação com relação, dentro da universidade, a criação desses projetos mais práticos? Ele acontece também na graduação? Ou mais pós e mestrado, acontece. Doutorado? Até convidar todos que nos assistem, nos ouvem, e convidar todos vocês. No dia 28 de agosto nós inauguraremos um espaço interno lá, um espaço de criatividade e inovação, que é voltado para o mundo acadêmico, né, de estudantes, não só da Unesp, mas de fora também, no edital está previsto. E aí a graduação o nosso grande lugar, celeiro de ideias ali, né? Sem dúvida, né? Claro que na pós-graduação você já tem isso um pouco mais bem mais estruturado, amadurecido, né? Então, isso é verdade também. Mas eu não descartaria e de forma alguma trataria a graduação como menor, né? Eu acho que tem um status importante ali, né? Precisa convidar vocês também para que participem de alguns eventos lá, defesa de TCCs, etc. Vocês veem a maravilha que é aquilo, no sentido de boas ideias inovadoras que podem virar um bom negócio. Porque a questão da inovação tecnológica, né? Quando se fala de inovação, né? Claro, podemos inovar em diversos sentidos, né? Mas é específico que a comissão deve tratar essa inovação que gera
que pode gerar aumento da arrecadação, né? Que pode criar empresas, pode movimentar a economia. Então, isso é inovação de base tecnológica, né? A inovação necessariamente tem que ter esse impacto na economia, que é um impacto social, né? Interessante, professor, até nesse sentido que o senhor está falando. Quando a gente fala de inovação, tecnologia, se a gente for falar, vai trazer um professor para falar sobre isso, a gente imagina, vai trazer alguém da engenharia, vai trazer alguém da química, da tecnologia, da informática, mas hoje a gente tem um professor da FAAC aqui, né? E que é um professor de filosofia ainda. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação da sua faculdade, né? Para mostrar que o jornalismo pode ter inovação, o designer, como o senhor falou, pode ter inovação, a arquitetura tem inovação. Qual que é essa relação, então, de todos os cursos, né? Desde o jornalismo, que é um curso bem teórico mesmo, para ter a relação com ciência, tecnologia e inovação? Eu sou professor de filosofia, como você bem destacou, mas eu dou disciplinas de filosofia da ciência, né? Então, o tema da ciência e da tecnologia são temas que eu discuto e trato de forma bastante profunda a partir de filósofos da ciência aí. Quando se pensa a Unesp em específico, né, nós temos 22 cursos, né? 3 faculdades, uma faculdade de engenharia, né, que você bem falou que imediatamente nós já identificamos com a questão tecnológica, né? Engenharia civil, etc., né? Engenharia de produção. E a Faculdade de Ciências com mais 11 cursos e a FAAC com 6 cursos, né? Então, você tem uma diversidade ali, né? De cursos que cada um a seu modo tem esse caráter inovador. Claro que alguns cursos têm mais, né? Já é característica do próprio curso ter uma aplicabilidade, né? Buscar alguma coisa que possa virar, por exemplo, uma empresa, um negócio, uma startup, um spin-off, enfim, esses termos todos dessa área. Então, quando você pega lá cursos que são, que eu diria assim, mais teóricos, né? Talvez o jornalismo tenha um pouco isso, talvez, precisa pensar, e você tem alguns que são mais aplicados, né? Então, é que a gente faz essa divisão, né? De ciência básica e ciências sociais aplicadas, né? Então, alguns dentro das ciências sociais aplicadas necessariamente vão ter esse elemento de aplicação, né? Então, necessário que a universidade faça isso, né? Nós somos servidores públicos e temos quase que uma obrigação também de retornar à sociedade, não só na formação de quadros que fazemos, mas também na pesquisa que possa ter um impacto social, e essas pesquisas que envolvem tecnologia e inovação, elas têm esse caráter, né? Sem dúvida nenhuma. Claro que a inovação não está em um curso ou em outro, ele atravessa todos os cursos, mas a inovação de base tecnológica, ela veio para ficar. Não tem como a gente desconsiderar, né, toda a aversão que alguém possa ter, né, que a gente pode chamar de tecnofobia, né, tal. Alguém, por exemplo, não dá para viver mais sem aparelhos, dispositivos móveis, né? Tá, tudo bem. Você pode ter dentro da sociedade alguém que diga, não, eu não quero celular, não quero, mas ele vai ficar à margem, né? Porque isso é o mundo contemporâneo, né? Esse mundo da tecnologia que invadiu o nosso lar. Então, como isso se transformar em um bom negócio, né? Então, você tem exemplos hoje aí, né? Como viver hoje sem Uber, como viver hoje sem... Você vai se deslocar de uma cidade para outra, você pode usar um aplicativo aí, o BlaBlaCar. Sim. Você pode, o Netflix está aí, né? Como revolucionou, né? Toda a questão de assistir filmes, seriados, etc. Então, assim, o jornalismo também vai entrar no Netflix qualquer hora dessa. Não, com certeza. O jornalismo também está, né? Tem inovação também, né? Eu até fiz uma provocação, mas o jornalismo hoje está muito incluído nas inovações tecnológicas também, né? Você pega a última eleição, né? Por exemplo, né? Como que foi importante, né? Fundamental toda essa rede de comunicação social que não passou pelo grande jornalismo, né? E isso, assim, bagunçou todo o cenário do marketing, de pensar. Claro, e aí a base tecnológica, né? Esses dispositivos móveis, todos que revolucionaram o modo como as pessoas recebem as informações. E aí um aluno de jornalismo pode ter uma ideia inovadora, né? De tecnologia para aplicar na área de comunicação. Porque tem uma ciência social aplicada também, né? Ela vai, mas essa base tecnológica não necessariamente está alinhada ali, mas deve estar, né? O exemplo que eu te dei, né? Todo o trabalho que é feito, né, muito sério, para identificar as fake news, né, é um debate dentro do jornalismo, né, a falsa informação, ela está aí, né, como identificar o que é a falsa informação da verdadeira informação, né? Perfeito. Professor, para a gente finalizar, o conselho ele foi empossado, não teve nenhuma reunião, que pode ser que seja agora em julho, mas se não for, qual que é a expectativa para essa primeira reunião? Como é que vocês vão se comportar aí?
Olha, nós temos vários membros, né? Eu sou um dos representantes da Universidade Pública, e esse conselho tem um papel decisivo em planejar as ações futuras sobre ciência, tecnologia e inovação no município, discutir políticas públicas que falem sobre ciência, tecnologia e inovação, discutir a questão do investimento nessa área, que é investimento, não é gasto, porque ao você promover o desenvolvimento da cidade, esse dinheiro retorna 10 vezes mais para os cofres públicos. Discutir também a questão de sensibilizar as pessoas para esse debate da ciência, tecnologia e inovação, trazer novos investidores para a cidade. Então, há um trabalho da comissão que é pesado, né, no sentido de auxiliar o Poder Executivo a pensar essas políticas que, eu repito, quem não fizer isso, quem não investir nessas áreas de ciência, tecnologia e inovação vai ficar para trás. Então, nossa cidade aqui, que tem muito forte o comércio, muito forte prestação de serviços, muito forte a presença das universidades dentro da cidade, pequenas empresas, né? A cidade não se notabiliza por grandes empresas, tem pequenas empresas, ela tem que ter um plano estratégico de desenvolvimento dessas áreas que precisam ter uma base tecnológica, seja às vezes coisas simples, né? O comércio tem que olhar para a venda que ocorre online, tem que construir formas de vender, do contrário, vai entrar em colapso. E com certeza a comissão tem um papel importante em pensar a cidade, buscando soluções e buscando os caminhos, mas com planejamento, com equilíbrio, buscando o melhor para a nossa cidade, que nós gostamos aí e queremos que ela se desenvolva mais e mais e possa ter esse caminho, repito, da educação, da ciência, da tecnologia, que é o caminho do desenvolvimento de qualquer país civilizado do mundo. Tá certo, professor. Professor Marcelo Carbone Carneiro, que é diretor da FAC aqui de Bauru, falando sobre a participação no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes, está sempre, os microfones da Rádio Câmara, TV Câmara estarão sempre abertos para a FAC. Tá, eu que agradeço e faço apelo aí à população também, né? E eu agradeço o espaço para que pensem nessas questões aí, né? Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo também tem um papel importante aí em planejar as ações futuras para o município, pensando aí uma cidade para daqui 50 anos, qual é essa cidade que queremos para os nossos filhos, nossos netos, e aí sem dúvida, se não tivermos um plano estratégico de desenvolvimento em ciência, tecnologia e inovação, nós ficaremos para trás. Certo, muito obrigado, professor Marcelo. Você acompanha essa entrevista pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET, 31.3 UHF Digital, também disponível no canal do YouTube TV Câmara Bauru e na Rádio Câmara em 93,9 FM. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.